Bom dia, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma Escola Bíblica Dominical? Hoje, na nossa lição 8, nós vamos falar de culpa, a prisão da mente. Um assunto que eu gosto muito e nós vamos estar lendo hoje Salmos 32. Já pegue sua Bíblia, prepare aí para a gente acompanhar juntos, tá? Salmo 32, 1 ao 6. Mas antes, vamos orar. Deus, obrigada por essa oportunidade, obrigada, Senhor, pela vida, obrigada pelo ar que respiramos. Que o Senhor, ó Deus querido, possa falar aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo traga revelação em nosso coração. Usa os meus lábios para falar aquilo que o Senhor deseja, Pai. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Te louvamos por esse dia. Amém. Vamos lá pela leitura? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Tem outros versículos bíblicos, mas eu não vou estar lendo, mas eu vou falar para vocês. Anotem aí. 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 10, para você estar lendo. Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29, para você se aprofundar mais aí no estudo, tá bom? Vamos lá. Culpas explícitas, reservadas ou silenciosas. São emoções que se alimentam da energia psíquica do indivíduo. Tomem cuidado, porque roubam sua energia, tá? Mantendo a constância do seu sofrimento, fazendo-o sentir-se merecedor de algum tipo de punição. O sentimento de culpa pode ser pernicioso para aquele que o nutre. Gente, pode ser muito... faz mal, né? No caso, esse sentimento. Principalmente para as pessoas que nutrem esse sentimento. O que quer dizer com isso? Quer dizer que você pode escolher continuar pensando sobre tais coisas que te fazem mal ou não. Nutre os pensamentos que te fazem bem. A palavra do Senhor fala sobre a gente pensar nas coisas do alto, tudo que é bom, que é agradável. Pense nas coisas do alto, que isso vai te fazer bem, sabe? Então não nutre pensamentos negativos, pensamentos que te trazem culpa, porque não é isso que Jesus trouxe sobre a nossa vida. Jesus, ele fala que o fardo dele é leve. Então, que o jugo dele é suado e o fardo dele é leve. Então, coloque sobre ele as suas preocupações. Coloque sobre ele e pegue o fardo dele que é leve e confia. Ah, Cíntia, mas é muito difícil confiar, eu fico preocupada. Mas é um exercício que você vai fazer com a sua mente. Não é fácil. Hoje eu decidi que vou pensar só nas coisas boas. Beleza, mas não vai ser fácil. É igual exercício físico, você vai estar treinando a sua mente. No início você vai ficar meio cansado, vai desistir, no dia seguinte não vai querer fazer, mas persiste que você vai conseguir, porque isso é treino na nossa mente, tá? Podendo desencadear severas patologias psicofísicas. A psicologia e a teologia, os dois, psicologia e teologia, entendem que a culpa é o terreno sobre o qual ambas as áreas transitam, visto ser ela, a culpa, uma das maiores responsáveis pelo sofrimento humano. Então, tanto a psicologia quanto a teologia acreditam nisso, que
que o sentimento de culpa ele vai roubar sua energia, vai trazer coisas ruins para sua vida, traz esse sentimento de punição, sendo que Deus ele não se agrada disso, ele não quer que você fique se punindo, apenas se arrependa, livra-se daquilo e segue com o Senhor, tá? Vamos dar continuidade. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. O sofrimento advindo da culpa serviria a algum propósito construtivo? Me responde essa. Escreve aqui nos comentários. Serviria para algum propósito construtivo esse sentimento? Se sim, qual seria esse? Bota aí. Se não, o que fazer para canalizá-lo a um fim útil, tá? Temos dois tipos de culpa, que para a gente poder entender bem melhor esses sentimentos. Culpa objetiva e culpa subjetiva. O que seria culpa objetiva? Ocorre quando há quebra de uma norma, independe se a pessoa sabe ou não. Às vezes quebrou uma norma lá e você nem sabe que quebrou. E ela se subdivide em 4 tipos, tá? Essa objetiva, ela se divide em 4 tipos. Quais são elas? A legal, diz respeito à violação das leis de uma sociedade. Neste caso, independe de se o infrator ser apanhado ou de arrepender-se do ato, atribui-se a culpa. Ou seja, esse legal quer dizer que quebrou uma lei da sociedade, mas independe se você foi apanhado nisso ou não, certo? Então, a culpa é dessa pessoa. Isso são as características, tá? A teológica, vamos ler. Está relacionado à desobediência às leis de Deus, descrita na sua palavra. Somos pecadores, independe de aceitarmos ou não este fato. Em Romanos 3:23 você pode estar lendo lá, tá bom? Pessoal, nesse caso, a pessoa transgride os seus próprios padrões. Então, esse pessoal, um sentimento de culpa, se você transgredir algum padrão seu, né, do que você acha certo ou errado. E o social, trata-se da quebra de código estabelecidos por um grupo social, igrejas, trabalhos, vizinhança e outras coisas mais, tá bom? Então, essa é uma quebra de códigos estabelecidos, umas regras estabelecidas nesses locais. Agora, ficou claro? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? O que é culpa subjetiva? Vamos aprender. Refere-se aos sentimentos de autocondenação, pesar, vergonha e remorso decorrentes de nossas ações ou intenções, ok? Os sentimentos de culpas subjetivas podem ser apropriados e inapropriados. Vocês sabiam desses detalhes? Conta aqui pra mim. Porque quando eu fiz os estudos, eu nunca parei para pensar que a culpa em detalhes assim, né? Que tinha tantos detalhezinhos os sentimentos de culpa. Mas quando a gente para estudar, a gente começa a entender muito melhor aquilo que a gente sente, né? O porquê que a gente sente. Agora vamos falar sobre apropriados. Aparece quando transgredimos leis ou códigos sociais, desobedecemos a palavra de Deus ou infligimos as razões de nossas própria consciência. Ou seja, essa apropriados, ele junta todos aqueles outros, né? Deixa eu voltar aqui para falar para vocês. Ele junta a parte teológica, pessoal e social da culpa subjetiva, entende? Os inapropriados não são proporcionais à gravidade de nossos atos, tá bom? Então, causas da culpa, nós vamos falar um pouquinho das causas das culpas. Lá na frente você vai entender muito melhor o porquê que eu estou esmiuçando cada partezinha aqui dos sentimentos de culpa, de quebra de regra,
né, de leis da palavra de Deus. Então, assim, você vai entender muito melhor o que pode causar essas culpas, o que pode gerar na nossa vida. Muito raramente alguém procura ajuda terapêutica ou aconselhamento pastoral por conta de uma culpa objetiva. O que costumamos encontrar são pessoas atormentadas por sentimentos de culpas subjetivas. Aí vocês viram a diferença? O que eles costumam encontrar, na maioria das vezes, é as pessoas com culpas subjetivas, que são aquelas que englobam tudo. O erro, que infligiu a lei, que errou alguma coisa, que quebrou, que pecou contra o Senhor, que engloba, que errou, infligiu algum princípio seu também. Então, assim, engloba tudo. Mas, afinal, por que as pessoas sentem-se culpadas? Vamos ver algumas razões aqui. Vivências anteriores e expectativas fantasiosas. De modo geral, tanto os padrões de certo e errado quanto os sistemas de castigo e recompensas começam a ser transmitidos na primeira infância. Aprendem a culpar-se pelos seus insucessos. É sugestão social. Estamos imersos em uma atmosfera insalubre, na qual somos continuamente influenciados pela crítica mútua, e esta nos aprisiona. Em um implacável círculo vicioso, censuramos para sentirmos-nos menos culpados. Ou seja, a gente está às vezes numa sociedade que as pessoas julgam, as pessoas falam mal, as pessoas criticam, e para não se sentir fora desse círculo de pessoas que é assim, você acaba julgando, criticando, fazendo às vezes as mesmas coisas para não se sentir mal, sabe? E isso vai acarretando as quebras dos seus próprios princípios, muitas das vezes. E você vai ficando carregando essa culpa, sabe? De que você não está fazendo direito, de que você podia ter feito outra coisa. Então, é um ciclo vicioso que você acaba se encontrando. A consciência da culpa. Como vimos, as pessoas não procuram ajudas terapêuticas por conta de culpas objetivas. Mas por quê? Vejamos. Com vista a reduzir a ansiedade, a frustração e o estresse decorrente dos sentimentos de culpa, muitas pessoas desenvolvem mecanismos de defesas mentais, a atitude autocondenatória. Pessoas que nutrem culpas subjetivas geralmente desenvolvem ansiedade, baixa autoestima e sentimentos de inadequação. Além disso, tendem a ser pessimistas e inseguras. Todos esses sintomas são formas de autocondenação. O que o texto bíblico diz a respeito da culpa? De modo geral, quando falamos em culpas, invocam-se os aspectos subjetivos dessa emoção. Paulo descreve lá em Coríntios, ele fez uma distinção entre tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. A primeira parece equivaler ao remorso, né? E pode levar à depressão e a sentimentos destrutivos. A segunda opera arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7, 8 ao 10. Ou seja, produz uma mudança produtiva. E aí eu quero trazer para você aqui a diferença entre remorso e arrependimento. Vou dar um exemplo aqui de maneira bem simples. Esse remorso, ele faz com que você se sinta culpado, que você precisa se punir, né? Você precisa fazer justiça com você mesmo. Exemplo disso na Bíblia é de Judas Iscariotes, né? Que está lá em Mateus 27, 5. Ele, por ter traído Jesus, o que aconteceu? Ele tomando esse sentimento de culpa pelo que ele fez, o remorso. Ele sentiu esse sentimento tão ruim que achou que podia se punir por isso.
e aí ele foi lá e se matou. E agora ele acabou se suicidando. O de arrependimento, uma maneira bem simples. Pedro diz para Jesus que estava pronto para ir para a prisão ou para a morte. Ao contrário de Judas, Pedro experimentou genuíno arrependimento, mudança de pensamento. Mateus 26, 75, que traz consigo o perdão divino. Ele anseia para que a gente chegue e fale com ele todas as coisas que a gente está passando. Assuma, fale do pecado, fale do erro, fala das coisas que foi transgredida e pede ajuda a ele. Então, mudanças de pensamentos, nós precisamos mudar nossos pensamentos. Pare de ficar pensando a mesma coisa o ano inteiro, a vida inteira. Eu sou assim, vou morrer assim e ninguém me muda. Mude os seus pensamentos, renove seus pensamentos, não fique na mesma. Não fique achando que se você mudar seu pensamento, você vai mudar seus princípios. Não é assim que funciona. Renove a sua mente, tá? Vamos para a conclusão. Lembremos-nos, irmãos, que o sangue de Cristo tem poder para libertar a nossa alma da opressão da culpa, quando admitimos nossa condição de pecadores, indignos da graça divina, e confessamos nosso pecado ao Senhor. Podemos começar do zero, ter um novo começo, uma nova história na sua vida, algo novo na sua vida, tá? Que esse estudo possa ter aberto a sua mente, que você possa ter compreendido que você tem que renovar a sua mente, que você tem que pensar nas coisas do alto, que você não tem que julgar você mesmo, você não tem esse papel de se julgar e tomar as decisões que é para ser tomada em cima desse julgamento. Então, entregue ao Senhor tudo aquilo que te aflige. Entregue ao Senhor aqui, porque enquanto nós não abrimos de fato o nosso coração para o Senhor, a gente se sente como que se estivesse definhando, ali como fala em Salmos, como se a gente estivesse definhando. Então, que você possa aí ter a melhor escolha, decisão, que tudo se baseia nisso, na sua escolha, na sua decisão, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.